Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Meyer, esse aqui é o canal Nove Mundos, que está passando aí por algumas reformulações e eu estou aqui hoje com o Rafael e a gente vai bater um papo sobre a série Ragnarok. Principalmente agora com essa questão do coronavírus, alguns projetos que estavam engavetados começam a vir à tona. Esse aqui é um deles, um adiantamento disso. E por que não dividir com vocês essa conversa? Eu trabalho com eventos, também sou mestre de cerimônias de grupo de improviso, faço apresentação de quizzes e dentro do mundo medieval eu sempre fiz trabalhos, principalmente nessa parte de eventos, com a questão da imersão histórica, trabalhando junto com o recreacionismo e com a reconstrução, principalmente da era viking, e lá já se vão mais de 10 anos aí nessa brincadeira, o que acaba fazendo a gente chegar aqui nesse dia de hoje, nesse bate-papo sobre a série Ragnarok. Fala galera, meu nome é Rafael, eu sou conhecido como Scald nos eventos medievais. Eu tenho um blog que talvez alguns de vocês conheçam, que chama Cena Medieval, onde há mais de 5 anos já eu falo sobre diversos aspectos sobre o medievalismo, tanto no Brasil como de forma geral. Lá eu faço resenhas de evento, resenhas de hidroméis, resenhas de livros, resenhas de filmes, falo das atividades relacionadas com o medievalismo no Brasil, os grupos de recreacionismo viking, os grupos de rema, de HMB, que são formas de luta com armadura, com espada e tal. E agora me juntei com o Fio aqui para a gente falar de também vários aspectos relacionados ao medievalismo no Brasil e no mundo aqui no canal. E vamos começar hoje com essa conversa aí sobre essa série nova da Netflix, Ragnarok. Maravilha, e só um detalhe, só para deixar explicado, o bate-papo não vai ter o vídeo, porque na verdade a gente gravou e deu um problema, então vamos aproveitar o áudio, vamos jogar algumas imagens em cima para ilustrar o que a gente está falando, mas, enfim, vocês vão ter que aí se acostumar nesse vídeo a não estar vendo a nossa cara e tal, enfim, não sei se vai ser uma coisa muito ruim, mas a gente espera que vocês curtam e na próxima vez, quem sabe, que o vídeo não dê problema e a gente consiga ir até o final conversando com vocês olho no olho. Um dos pontos legais da série é a proposta dela de apresentar um pouquinho de história e um pouquinho de mitologia de verdade. Que nem aqueles disclaimers que tem no começo de todo episódio, explicando em uma ou duas frases conceitos muito básicos do que são as Edas, do que são os gigantes, etc. Mas é bem superficial, né? É uma interpretação bem moderninha da mitologia nórdica. Um comentário que eu faria, e sem ser pejorativo, assim, só comentando mesmo. É como se fosse Crepúsculo, a série lá dos vampiros, só que com mitologia nórdica. Porque trata de adolescentes, certo? A maior parte do núcleo ali é dentro de uma pequena cidade, eles frequentando a escola. Tem uma família rica, que é admirada e meio que invejada por todo mundo. E tem um personagem mais pobre, que no Crepúsculo é uma menina, e aqui é um menino, que é o personagem principal, Magni, que vai interagindo com essa família de diferentes formas. Então é uma parada bem teenager, pra pegar essa fatia do mercado de público mais adolescente e apresentar essa mitologia para eles de uma forma superficial, mais acessível. E ao mesmo tempo que isso é legal para esse público, para nós acaba sendo um pouco superficial, a gente que já conhece bem mais dessa mitologia, desse universo, mas ao mesmo tempo é legal, tem umas cenas que dá para você aproveitar bastante. Uma coisa que eu gostei bastante na série, quando ele pega o martelo na mão, seja o martelo que era do pai dele, seja o outro martelo lá que ele compra, você vê que qualquer martelo na mão dele vira o martelo de Thor, né? No caso eu tô falando do Magni, o personagem principal. Outra coisa é todas as referências que eles colocam com nomes em torno de toda a série para ir fazendo pequenas referências. Tipo, o nome da cidade é Eda, o nome da empresa que é da família rica lá é o Jotul ou Jotul, que faz referência a Jotunheim, que é o reino dos gigantes da mitologia nórdica. Que mais? Me ajuda a lembrar mais alguma dessas referências que eles fazem com nomes.
Cara, o próprio Vidar seria um dos filhos de Odin, né? No caso da série é um gigante. O cachorro do Vidar tem nome de gigante também, que é o Thrym. A mãe do Loritz e do Magni, Turid, também, se eu não me engano, vem de uma das formas de escrita e de Thorfinn. O Loritz aparentemente não tem nenhuma ligação assim. Explica quem que é o Lawrence na série. Ele é o irmão do Magni, né? Isso, porque a gente, né, realmente não falou exatamente sobre a série. A série começa com o Loritz, o Magni, que também é uma referência. A Magni seria o nome de um dos filhos de Thor, e a mãe deles chegando numa cidade onde eles viviam há muitos anos atrás. Eles estão voltando para essa cidade, e logo que eles estão chegando nessa cidade, rola um incidente lá com um senhorzinho de cadeira de roda motorizada, e dali... de tapa-olho. Dali que começa o Magni a descobrir que ele está com alguns poderes, não que ele tem. Aliás, isso é até uma coisa que a gente acaba lendo comentários, tentando ver por aí, fica tentando tirar a própria conclusão, que entra naquela questão de quem é o Magni de fato, né? Se ele é uma reencarnação, se ele é um filho de um deus, ou enfim. Eu acho que essa é a principal discussão que a gente tem que ter em relação à série. O que são esses personagens? Qual que é essa abordagem? Porque a única coisa que ficou definida é que os gigantes são uma raça mesmo. Eles são quase imortais ou imortais, isso não ficou definido, mas fala que eles estão vivos há milhares de anos. E eles são os mesmos gigantes que estavam vivos 1000 anos atrás, na época dos vikings. Isso fica estabelecido. Mas os deuses não. Em relação aos deuses, eles não mostram se é uma reencarnação, se é um avatar, se é um descendente, se é um escolhido, e fica bem aberto isso. Fica, assim, a gente começa a ter algumas dicas, ou então caminhos onde a gente acha que está tendo dica durante a série, que às vezes até bate num tipo, achei que era uma parada e não era. Fica meio que suspenso isso. O que eles não escondem é o lado fantástico, né? Que deixa claro que não é só uma questão de arquétipo, né? Realmente, é um ótimo comentário esse. É uma questão de magia mesmo, de fantasia. É uma série bem fantástica. O pessoal até já comparou também com o Percy Jackson, né? Alguma coisa parecida ali. Mas, por exemplo, dos seres fantásticos ali da série, o que é menos influente, aparentemente, por enquanto, é justamente o velho que se faz a ligação com Odin. Porque ele é colocado praticamente como um velho Gagá. A não ser em alguns momentos que ele aparece, tipo... Gagá que eu digo porque na primeira cena parece que ele saiu meio troncho da parada e caiu ali no meio da rua e sem saber usar o carrinho dele. Aonde, na verdade, se espera que tudo isso tenha sido planejado, né? Eu acho, cara, que essa questão do Odin, eu não tenho como fazer comentário, porque ele aparece tão pouco, ele quase não tem fala, ou não tem fala, que se ele vai ter uma relevância, vai ser mostrado só na segunda temporada. Eu não consigo fazer comentário nenhum sobre esse personagem. Só dá pra gente saber que é Odin por causa do tapa-olho. Mas quem realmente se comunica muito com ele é a velha. Tecnicamente foi quem passou ou revelou os poderes do Magni. Essa é uma questão, não se sabe se ela acordou os poderes nele, se ela passou os poderes para ele, ou se ela abriu os olhos dele para os poderes. E essa questão também dela ter essa capacidade de fazer isso, que é onde eu me pergunto quem é ela de fato. Rola muito papo, porque ela pode ser uma volva, ela pode ser uma vidente e tal. Mas a importância dela, logo de início, principalmente com o despertar dos poderes do Magni, aonde que ela se encaixaria nessa parada? Até por isso que no início eu estava levando ela mais por uma questão, uma versão feminina de Odin, quer dizer, seja uma Freya ou coisa do tipo, sabe? Mas no decorrer da história você fica um pouco sem saber, até porque no final ela se transforma, né? Eu acho que essa velha, ela é uma mistura de Norna com Zordon dos Power Rangers, tá ligado?
Pode ser, cara. Mas por quê? Porque ela tece o destino das pessoas na medida que ela que escolhe o Magni, ela fala, eu te escolhi por um motivo. Aí ela passa a mão na cabeça dele lá e dá os poderes pra ele. E se você partir do princípio que os deuses são meio que escolhidos a partir de pessoas normais, porque é isso que eu entendi, para lutar contra os gigantes, ela é tipo o Zordon que vai lá e escolhe quem são os adolescentes que vão ser os Power Rangers, que vão lutar contra as forças do mal. Então, poderia ser o Magni, mas poderia ser também qualquer outro adolescente. Só que ele reuniu as características que ela queria lá, ele ser justo, ele se preocupar com as pessoas, talvez ele já ser altão e forte. Enfim, é essa a impressão que eu fiquei. Que os deuses eles teriam essa questão de arquétipo e de escolha, mas a Norna, ela seria sempre ela. Ela seria imortal e teria esses poderes continuados, assim como os gigantes. Mas tudo isso vai ser revelado na segunda temporada, né? O problema é justamente esse, que não dá pra juntar todas as características dos personagens da mitologia nórdica com os personagens da série, porque meio que igual no Vikings, o Ragnar é uma fusão de uma porrada de coisa, né? Exato. A questão dos nomes, lá você tem o cachorro do Vidar. O Trim não tem uma participação no seriado, a não ser, claro, que ele é um cachorro de um gigante, o gigante em si não o cachorro. E se pegar a história da mitologia nórdica e tentar juntar os personagens da série, o Vidar, ele é filho de Odin, na mitologia. Na série, ele é um gigante. Ele mata Fenrir por vingança, praticamente com raiva, né? Porque ele comeu Odin. E na série, o Magni é que parece que tem uma questão de raiva ou até de querer se vingar do Vidar, que seria o gigante. Ou seja, os papéis dentro desse aonde esses personagens se encontram, eles estão meio que misturados. Da mesma forma que o Vidar, na mitologia nórdica, quanto a filho de Odin, ele rasga a boca do Fenrir, né? Enquanto o Magni na série, quando é atacado pelo Trim, que ele morde um dos braços do Magni, e o Magni mata o Trim, rasgando a boca dele, mais ou menos como o Vidar faz com o Fenrir. Então, assim, a série parece que mistura esses aspectos todos, sabe? Pra poder fazer a construção dos personagens, porque também não tem como também você pegar... Não tem, Felipe. Eu acho que, defendendo a série agora, não tem como pegar com exatidão o que está na mitologia nórdica, porque, para começar, a gente não tem textos escritos pelos vikings. O que nós temos que nos dá toda a nossa noção de mitologia nórdica são textos islandeses escritos no século XIII, se eu não me engano, mas independente de ser século XII ou XIII, uns 300 ou 400 anos depois da era viking. Então, a gente já tem e são monges católicos islandeses. Então, quem escreve a história já não é a própria galera que acreditava naquilo, já não é a própria galera que convivia com aquilo. A gente tem um relato de um terceiro escrito 300 anos depois. Já é um telefone sem fio por aí. O método de escrita já é muito diferente. A gente tem a Edda em prosa e a Edda poética, e algumas referências são trocadas entre elas, mas se você for pegar e ler literalmente, você não tem uma interpretação correta, porque você tem que contextualizar aquilo. Você não pode pegar um verso que fala que o Odin bebeu o hidromel dos gigantes e cuspiu nas vasilhas, colocá-las pelos deuses e interpretar aquilo literalmente, porque se você interpretar literalmente, você vai dizer que os outros deuses estão bebendo hidromel regurgitado por Odin. Pode pegar o próprio Ragnarok, por exemplo. É um dos que tem muita influência, não só dessa questão de não levar ao pé da letra as questões, como também tem a influência católica, principalmente da forma como Ragnarok acaba. Exato. Aquilo ali não é uma questão, uma crença nórdica, sabe? Então, esse é o ponto. Não dá pra pegar literalmente o que está escrito. A gente tem que pegar, tentar interpretar o que eles queriam dizer através das alegorias, através das metáforas e contextualizar isso. Então, defendendo a série, eles fazem uma adaptação que é até razoável.
é superficial, mas é razoável na medida em que eles estão pegando esses conceitos e adaptando para tempos modernos. Não, cara, assim, eu gostei da série no geral, assim, eu concordo com praticamente tudo que você falou, ou quase tudo em relação à percepção da série. Eu acho ela mega válida, principalmente porque é uma linguagem, não é uma linguagem deuses americanos, sabe? É uma linguagem justamente que pode abraçar todo um público que às vezes é abraçado pela Marvel, sabe? Exatamente. Cara, tipo isso. O Vikings é uma série que ficou mega popular. Ela não é. Não vou falar que ela não é nem um pouco histórica, mas enfim. Ela tem muita coisa histórica, mas não dá para ser levado como uma reprodução histórica. E ela teve um boom diferente, por exemplo, do que o Last Kingdom. E o Last Kingdom é uma série que é muito mais... Eu achei ela mais consistente, talvez, em algumas coisas, mas ela tem uma linguagem que já não é tão aberta quanto a Vikings, eu acho. A Last Kingdom, ela é baseada nos livros do Bernard Cornwell, né? Que já é um cara que pesquisa, que já é um cara que... Ele acabou de completar uma série de 10 livros sobre um único tema. O cara já começa a escrever lá no começo, meio que sabendo onde ele quer chegar no final. Vikings, Pois é. Não quero criticar Vikings aqui, mas é uma característica. O primeiro episódio, quando o cara escreveu, ele não sabia onde ele queria chegar lá no final. Ele foi escrevendo meio conforme ia rolando, né? O Hearst, né, que é o escritor lá do History Channel que faz a série Vikings. Então é por isso que a Last Kingdom é tão mais densa do que Vikings, e aí com Ragnarok nem se compara, né? É igual você querer pegar e comparar com deuses americanos. Eu acho uma abordagem maravilhosa, sabe? Mas são pegadas completamente diferentes e às vezes o cara que curte o Last Kingdom não vai curtir o deuses americanos e vai odiar o Ragnarok. Aliás, porque tá esperando. Desculpa te interromper, mas aproveitando que você falou de deuses americanos, é legal notar como tá em alta, né? Mitologia nórdica e Vikings, porque a gente não tem só a série Vikings, só que a gente mencionou aqui. Tem Vikings, que fala diretamente dos Vikings, tem Last Kingdoms, que fala diretamente dos Vikings, tem deuses americanos, que não fala diretamente de Vikings, mas um dos principais personagens é Odin. Tem Ragnarok agora, tem aquela outra de comédia que é sobre Vikings também, como é que chama? Tem, tem aqui na Netflix, eu não lembro agora. Tá, não vou lembrar, mas tem. Eu acho que, assim, não dá pra assistir a série pra querer, tipo, ser agraciado o tempo todo a pessoa que, nossa, vou ver uma série sobre mitologia nórdica. Não é isso. Alguma. Agora, existe uma coisa que talvez seja legal, que é... Eu, pelo menos, fiquei assistindo a série tentando achar o tempo todo coisas ou ligações. Eu então, também. você tem lá o Magni na casa do Vidar enchendo o pote de hidromel. Eu falei, meu irmão, vamos botar uma velha pra correr com ele nessa porra. Não teve. O próprio Lawrence, no final, aliás, vamos falar do Lawrence. Eu me amarro nele. Eu acho que o personagem dele ficou bem bacana. Ele brilha, né? Exato. Fazer um último comentário em relação àquilo que a gente estava pensando dessa dinâmica de se é reencarnação, se é avatar, o que eles são em relação aos deuses. Você estava comentando que no episódio que eles sobem lá para a mansão da família Jotul, tem várias referências às histórias do Thor, né? Você estava esperando que ele botasse ele para correr com uma velha, porque ele estava bebendo hidromel pra caramba. São histórias de verdade do Thor que eles interpretaram de alguma forma com esses adolescentes, certo? Eu acho isso legal. Eu queria trazer uma outra referência aqui, também da cultura pop, bem teenager assim, mas é uma que eu gosto. Você assistiu Supernatural? Até uma certa parte, sim. Acho que até a sexta temporada, isso que eu queria talvez. comentar. Supernatural, depois da sexta temporada, eu nem considero, porque ficou bem questionável. Mas até a quinta temporada, eu considero muito bom. E uma coisa muito legal é essa mitologia que eles criaram para o Supernatural, de que os seres humanos, eles são os receptáculos dos anjos e dos demônios, né? Eles são os vessels, como eles falam em inglês. E os cavalos. No caso, o Jim é o vessel do Miguel, ou Michael, e o Sam é o vessel do Lucifer.
E para eles serem vessels, eles meio que, para serem vessels ideais, eles vão reunindo várias características que fazem paralelismos com a história desses personagens da mitologia. Então, o Jin, ele é um vessel ideal para o Michael porque ele é o filho que é mais leal ao pai, que é um filho guerreiro, por isso que ele é a espada de Deus, ou a espada de Miguel no caso. E o Sam, ele é um vessel ideal para o Lucifer porque ele é um filho rebelde que luta com Michael. Então, eles são vessels ideais porque eles se complementam, eles são irmãos, eles têm essas características e eles se amam e lutam ao mesmo tempo. Eu achei isso genial. E dá pra fazer esse paralelismo com a série também, talvez. O Magni, talvez ele seja um vessel ideal pro Thor, porque ele tem essas características de bondade, de sinceridade, de buscar a justiça, de ser um cara mais forte, enfim. Não sei se é esse caminho que a série vai fazer, mas se for isso eu acho legal. E aí, seguindo essa mesma premissa, pode ser que o Lawrence, não sei como é que pronuncia o nome do irmão dele, vá ser o vessel do Loki, porque ele é inteligente, porque ele faz umas traquinagens de vez em quando, porque ele é disruptivo, ele vai lá e desafia várias coisas. Enfim, pode ter vários personagens ali que vão reunir características para serem essas encarnações de outros deuses. Já pensou? Então, essa é justamente essa questão, né? O poder do Magni foi dado para ele, porque assim, a princípio, só quem tem poder ali, das pessoas que não são os Yutus, é o Magni, né? Então, o Loki em si, se o Lawrence virar, for um verso ou qualquer coisa do tipo reencarnação do Loki que seja, o Loki é cheio de poderizinho, cheio de mágica aí que... e eles colocaram... mais uma vez, é certeza que se alguém fosse o Loki, vai ser o Lawrence, porque o Loki na mitologia, ele é um shapeshifter. Ele pode assumir formas de outras pessoas. E dando um grande spoiler aqui, na última cena da série, o que o Lawrence faz? Ele se veste como a giganta. Sim. E era mais ou menos para aí que eu ia chegar agora. E não só nisso, né? Porque ele ter se vestido da giganta, não só ele ter feito uma mudança de coisa, de aparência, mas também a questão dele se vestir de mulher. O Loki, ele em várias passagens, ele é praticamente um crossdresser, né? Aliás, não só isso, ele ficou grávido. Então, desde égua até ele se fantasiar e se vestir de madrinha de casamento do Thor, ele fez, sabe? Então, não é justamente uma característica. Ele fica a série inteira, ele sacaneia o irmão dele o tempo todo, mas ao mesmo tempo ele não sai de perto do irmão. Ele é aquele cara que tá ali, tá sacaneando, mas tipo, só ele pode sacanear. Os outros não podem sacanear. Isso é muito legal mesmo. Mas aí, onde vem essa questão dos vessels ou não, é onde eu fico na dúvida. Por exemplo, pode ser que o pai deles não tenha nada de mágico. A runa Suelo, né, que tem nas ferramentas do pai dele, pode ser só simplesmente uma runa, levando em consideração que, tipo isso, escolhe-se os capacitados, sabe? O que isso pode causar um conflito, pelo menos pra mim, assistindo a série, é justamente como as coisas acontecem. Por exemplo, aquela polêmica que não sabe se faz muito sentido, né? Do Lawrence talvez ser filho de gigante, de fato. Ele se dá muito melhor com os gigantes na série, ele já gruda direto com eles desde o início. O Vidar e a Turd, pelo menos a Turd parece que gostava dele no passado e tal. E aquela cena da dança, por exemplo, que tá tendo uma festa e rola uma dança muito louca lá entre o Fiora, a Saxa e o Lawrence entra no meio, como se eles estivessem numa harmonia ali, os três juntos, como se os três viessem de um mesmo lugar. Esse tipo de coisa que acontece
aí bate pra mim conflito em relação a essa questão dos vessels, do tipo, vou te capacitar. Porque parece que tem alguma coisa além disso por conta desses acontecimentos, assim como a velha, a Volva, seja lá quem ela for, já saber que o Magni estava chegando na cidade. Eu acho que a série mandou muitas referências que dá pra fazer essas diferentes interpretações e a gente só vai saber mesmo na segunda temporada. Eu acharia legal se fosse essa questão dos receptáculos, dos vessels, que nem no Supernatural. Mas não sei, não chutaria dizer o que vai rolar na segunda temporada. A série se chama Ragnarok, a gente quase não falou sobre isso até agora. Algumas coisas que são bacanas levantar sobre isso, que aparece até na série, Ragnarok não é o fim do mundo. Assim como tudo na mitologia nórdica, assim como na crença antiga, é tudo base de ciclo, tudo nasce, morre, nasce de novo. Até mesmo pela forma como eles lidavam com o clima antigamente, né? Aqui no Brasil a gente não tem muita noção de como é que é isso, mas lá fora os caras às vezes ficavam meses sem luz, né? Era uma questão que eles perdiam tudo, sabe? Era praticamente como se realmente não dava para cuidar de animais em grande escala, perdia-se praticamente toda a colheita. Então, quando o sol estava voltando, era uma questão, tipo assim, renascendo tudo. É como se tudo morresse e nascesse todo ano de novo, né? E uma coisa que a gente comentou aqui, o Ragnarok também, nessa questão da transcrição dele, né, dos textos que foram escritos depois, até porque por que a gente não tem textos escritos? É porque os vikings não escreviam, né? Então as coisas só passaram a ser escritas depois, eles não tinham a escrita na época. Então só pôde passar papel quando alguém de fora começou a ficar interessado por isso, ou nos contatos que existiram com eles, né, como os árabes e tal. E então, na questão do Ragnarok para a questão de mitologia, no final o que a gente tem é um apocalipse praticamente cristão. O mundo acaba e aí sobra um homem e uma mulher que vão repovoar o mundo. E uma coisa que a série puxa justamente para o Ragnarok, que eu acho legal, é que é o tema ambiental. Porque o Ragnarok é totalmente ligado a problemas ambientais que se teve no passado, né? Seja uma escuridão eterna, erupções vulcânicas, aquela coisa toda que você teve. Tem momentos históricos que dá para correlacionar com os eventos que foram retratados em eventos mitológicos e tal. Eles tentam fazer uma conexão com uma questão super atual, né? Eles, em vez de pegar isso de uma forma alegórica, eles pegam de forma literal mesmo. Aquecimento global, poluição de rios e mananciais. Tenta trazer isso para uma questão de hoje em dia e tratar isso como problema. A ameaça dos gigantes não é uma questão de guerra, não é uma questão de que eles vão vir e comer as pessoas ou escravizar as pessoas. A questão é que eles vão vir trazendo a poluição e as mudanças climáticas. Isso é a ameaça principal. Bom, isso aí já é papo para outras paradas, mas se fosse entrar nesse mérito também, se for pensar em mitologia, cabala e etc., os gigantes são praticamente uma versão nossa, né? Que é mais egoísta, ela é completamente... Ela não liga muito pro exterior, é muito centrado nela. A gente tem aquelas ligações de Yggdrasil sendo feita como Jotunheim sendo um reino à parte, mas Jotunheim nunca, pelos conceitos nórdicos da época, Jotunheim vem daquele conceito de fora da cerca, né? Então é o que está dentro da cerca e o que está fora da cerca, o que está protegido e o que não está protegido. E na verdade Jotunheim circula Midgard, né? Não é um mundo à parte. E se a gente for trazer isso para a questão de arquétipo e tal, os gigantes são essa parte realmente mais nociva nossa perante a gente mesmo e perante a sociedade. E aí então, muito bem aí aplicado os gigantes milionários aí que estão destruindo o mundo no Ragnarok, é muito contemporâneo isso daí, contextualizado. Mais alguma coisa, Rafael? Acho que não, cara. Acho que cobrimos a primeira temporada. É isso, assistam. É legal a série, apesar dessas críticas que a gente fez.
A gente tá aqui pra criticar porque a gente gosta de ser chato, né? Mas assistam porque é legal, vale a pena, e são 6 episódios só, dá uma chance. Deixem perguntas e comentários que a gente pode responder as perguntas e comentários num próximo vídeo, né? De 1 a 5, pra uma nota pra série, de 1 a 5. 3. De 1 a 5, 3. Ok. Tá, eu vou dar 3 também, embora eu pudesse dar 4, porque eu sou muito empolgado com essas paradas. Mas sendo racional, eu acho que 3 é realmente uma nota boa, cara. Uma coisa que a gente não comentou aqui no início da série, eles falam sobre Asatru ser religião dos vikings, né? Sendo que isso não existia. É um neopaganismo hoje em dia, existe o Asatru, existe o odinismo, existe, enfim, milhões de protestantismos nórdicos e tal, mas na época, pelo que eu saiba, não existia uma... Nada que se pudesse chamar de religião na Escandinávia. Eles tinham crenças quase tribais, assim, cada localidade tinha a sua forma de cultuar e de acreditar, e de forma geral dá para dizer que eles acreditavam nos deuses, e alguns deuses são meio que onipresentes, tipo Odin e Thor. Dá pra ver que eles são quase onipresentes no território escandinavo. Mas não tem nada que se pudesse chamar de religião naquela época. O que nós temos é hoje um sistema organizado, mais ou menos organizado, de crenças que a gente chama de Asatru, que é o que você acabou de definir, é um neopaganismo nórdico. Na época você tem até coisas mais antigas da era viking, período romano, você tem registro, né, de nórdicos descendo para usar templos e deuses de outras culturas. Até porque os nórdicos chegaram lá de algum lugar, eles trouxeram a cultura de outro lugar, então o próprio paganismo nórdico ele é uma junção de outras culturas que já vieram se arrastando até chegar ali. Então, realmente, é isso. Não existia, o Asatru é uma coisa que é nova, e isso, para mim, foi um ponto bem negativo da série. Eu não sei se é uma questão de tradução ou de entendimento errado, mas se eles quiseram colocar como se realmente fosse a religião dos vikings, tá errado. Isso, para mim, foi um ponto negativo da série, porque não houve uma adaptação, foi uma afirmação praticamente histórica. Então, não... embora Eda seja uma cidade fictícia, né? E, enfim, aquela coisa toda. É isso aí, cara. Acho que foi uma boa discussão aqui. Obviamente a gente não conseguiu abordar tudo, teria mais coisa para falar ainda, mas para um vídeo piloto, acho que foi legal. E galera, curtam o canal, sigam a gente, compartilhem esse vídeo se vocês tiverem gostado. Deem uma olhada lá no meu blog, Cena Medieval. Eu vou voltar aqui no canal falando de outras coisas que eu já falo por lá. E é isso aí. Valeu! Pois é importante ter a participação do pessoal, principalmente quem quiser enviar, às vezes, pergunta, comentário sobre o que a gente falou aqui, que a gente pode até trazer num outro vídeo, né? E quem sabe até fazer participações online com a galera, se o pessoal curtir essa abordagem. Agora, só um detalhe. Eu estou aqui na cabeça, cadê? Antes que eu esqueça, eu estou aqui com esse pentezinho recriado. Ele foi feito pelo Marcelo Casariego. Acredito que o Rafael também tenha várias coisas na casa dele feitas pelo Eu tenho um pente também e tem uma cuxa feita por ele. Deixa eu até pegar aqui. Pega aí, Vai pega falando, aí. Felipe, eu vou pegar. Beleza. O Marcelo, ele é marceneiro e também ele faz reconstrução histórica. E esse pente aqui foi baseado num achado histórico. Ele tem diversas pecinhas. Sigam lá, Mastermir Marcenaria. E a questão é que a gente queria ver se conseguia trazer um desafio para o Marcelo. Quem sabe ele produzir alguma peça aí relacionada à série. A gente estava discutindo aqui, talvez pedir uma réplica daquele martelo, embora seja uma marreta meio sem graça. Uma marreta sem graça não, uma marreta comum. Olha só que cuia linda. Tudo feito na mão, extremamente artesanal. O cara manda muito bem. Lá na Mastermir Marcenaria. Aí tava falando aqui, né, sobre essa questão de lançar um desafio para o Marcelo, pedir para ele fazer alguma parada.
Não tem tanta coisa assim lá na série, né? Mas tem aquele martelo lá, sem graça. Sabe fazer uma réplica do martelo lá que ele tem do pai dele, só que todo de madeira, né? Sem ser só um porrete com a runa no fundo. Ele pode pegar e, olha, pode fazer uma marreta mais interessante que aquela que tá na série, mas seguindo os mesmos moldes que estão lá. Será que ele vai conseguir fazer alguma parada maneira? Eu não sei. Deixar aí o trabalho artístico dele agir. Vamos ver. Se ele não arregar, a gente volta aí futuramente com esse desafio, se ele tiver conseguido cumpri-lo, né? Então, pessoal, é isso. Rafael, se quiser falar mais alguma coisa, agora é a hora. Só explicar o que é esse treco aqui que eu peguei, ó. Isso aqui é uma cuxa, que é... Só explicar pra galera o contexto. Imagina que quando a gente tá nos eventos medievais, se a gente vai com um prato de plástico lá, ou até um prato de cerâmica, dá uma quebrada na imersão, né? Então, quanto mais itens históricos a gente tiver, melhor é para imersão da galera. E muita coisa que a gente usa é de madeira. Quanto mais coisa de madeira, melhor, na verdade, né? Isso aqui é uma cuxa que o Marcelo do Mastermir fez, que é uma réplica de um modelo histórico que se usava na era viking. Então você mostrou aí o pente, eu tenho um pente parecido com esse seu também. Mostrei aqui a cuxa e agora vamos ver se ele consegue fazer esse martelo. Pois é, e só complementando, só para o pessoal entender um pouco melhor, porque tem muita gente que não está muito familiarizado com isso, a questão do reenactment, ela vai além de ser só propriamente a questão dos trabalhos e essa representação, como é que se diz, só simplesmente decorativa, né? O trabalho geralmente dos grupos de reenactment, da galera que realmente faz a pesquisa a fundo, acaba sendo praticamente um trabalho de campo, acaba sendo para todo mundo que entra em contato com isso, praticamente uma viagem na história, porque se cada uma das... arqueologia experimental, né? Oi? Como? É quase uma arqueologia experimental. Isso, pois é, porque desde a roupa, desde o ponto de costura até as armaduras e o que está sendo usado e até a culinária, muitas das vezes, todas elas são recriadas, nada disso é inventado, é tudo realmente que existiu. Enfim, é um papo que a gente vai trazer aí mais para frente. Temos aqui autoridade, como o Rafael também, para conversar sobre isso e trazer convidados, quem sabe até o próprio Marcelo, para bater um papo aqui com a gente, não é isso? Certamente isso vai ser um assunto bem legal para a gente falar por aqui, é isso mesmo. Maravilha, então, obrigado pessoal, esperamos aqui que vocês curtam e cheguem mais junto aí com a gente aqui no Nove Mundos e fiquem ligados para novidades que vêm aí para frente. Valeu! Deixa eu só dar o endereço do blog que eu esqueci de falar. Dá o endereço. www.cenamedieval.com.br. Maravilhas! Curtam lá e sigam o Cena Medieval. Até a próxima.